Estúdio Blue Sky. A gente sente muita sua falta e uma sua Disney por ter te fechado. A Blue Sky é um dos melhores estúdios quando se trata de animações. Ela é conhecida e famosa pela quintologia dos filmes da Era do Gelo. Vamos desconsiderar totalmente as aventuras de Buck. Os dois filmes do Rio, o único filme que retrata o Brasil em animação, e a não oficializada abertamente, Nimona. E como todos os estúdios de animações, a Blue Sky não foge da regra de ter pérolas subestimadas. E é uma dessas pérolas que eu vou falar nesse vídeo de hoje, pois hoje vamos falar de O Touro Ferdinando. Que desde que você nasce, as pessoas acham que já te conhecem, baseadas na sua aparência, no seu jeito de falar, no lugar onde nasceu. Mas não é tão simples, principalmente se tratando de mim. Eu sou um pouco mais complexo. Eu sou o Ferdinando. Hoje eu vou falar o como essa animação é maravilhosa e traz temas que, meu Deus do céu, que foram muito bem trabalhados aqui e meio que são bem complexos só por ser uma animação que só por estar numa animação inofensiva sobre um touro amante de flores que me pegaram de surpresa. Eu tive essa ideia, pois meio que quando eu voltei aqui no Brasil, aliás, eu estou de volta, eu estava assistindo no meio do meu voo de 10 horas essa animação do Touro Ferdinando, na qual eu amo muito de paixão, e também Rumble Gado. Inclusive, se quiserem vídeo de Rumble Gado, coloquem nos comentários. Sem perder mais tempo, bora falar dessa animação linda! Bom, a história do Touro Ferdinando se originou, na verdade, em 1936, sendo uma adaptação de um livro do autor Murulif, que conta a história de um touro que prefere cheirar do que participar em touradas, se sentando no meio de arenas de touro e não dando atenção meio que ao toureiro. 2 anos depois do lançamento meio que desse livro, ele foi adaptado em um curta da Disney, que tá meio que no YouTube, e é um curta muito bonitinho, meio que a la Disney do Ferdinando. Daí chegamos em 2011 e a Fox, antes de ser comprada pela Disney, havia adquirido os direitos do Ferdinando para adaptar em animação, contratando o Carlos Sandana para ser o diretor. E para quem não sabe, o Carlos Sandana foi o fundador da Blue Sky e ele dirigiu os filmes da Era do Gelo, do Rio, co-dirigiu Robôs e recentemente dirigiu a adaptação em live action do Railroad e o Gigicerro. E com Carlos Sandana meio que na direção, provavelmente porque ele é latino, e tendo dirigido o Rio, que se passa no Brasil, a gente já sabe aonde isso vai dar. O Touro Ferdinando. Lançado em 15 de dezembro de 2015, correção, 2017, nos Estados Unidos, e dirigido por Carlos Sandana, o Touro Ferdinando começa em A Casa del Toro, uma fazendinha meio que de touros, na qual os touros são preparados em touradas. E nisso já somos introduzidos ao Ferdinando, bezerrinho, fofinho, indo regrar meio que uma florzinha em segredo. E a gente já vê que o Ferdinando se difere meio que dos outros bezerrinhos. Pois enquanto os bezerrinhos estão lá meio que se batendo, meio que brincando de cabeçada um com o outro, tá lá o Ferdinando só regando meio que a única florzinha, meio que pra ela ficar refrescada. E isso faz que eles sejam um par entre os outros bezerrinhos, principalmente o Valente, que é aquele que quer meio que ser um grande astro nas touradas, como um grande touro derrotador de toureiro. E ele meio que faz bullying meio que com meio que o Ferdinando. E o Ferdinando, em vez meio que de confrontar meio que o Valente, ele meio que se senta e meio que o Valente fala que o Ferdinando tá com medo, mas ele fala que não, ele só quer que ele deixe a florzinha meio que em paz, demonstrando meio que uma grande maturidade, apesar dele ser bom, você sabe, um bezerrinho. Eu não vou brigar com você, Valente. Oh, o touro Florzinha tá com medo. Eu não tô com medo. Então briga! É isso que os touros fazem.
Pode bater em mim se quiser, mas deixa a Flor em paz. Além do Ferdinando e do Valente, também temos o Guapo, que é um bezerrinho bastante narcisista, mas também é um baita de um medroso. E meio que toda vez que alguém cita Matador, ele entra em pânico e ou ele vomita ou ele solta esse bordão aqui. Ai, mamãe! E a gente tem o Magrão, que meio que é um tourinho, meio que o mais magro, meio que dos bezerrinhos, mas também meio que é o mais veloz, meio que desse grupinho. Bom, meio que um dia o matador meio que chega no rancho para escolher um touro, e o pai do Ferdinando foi o escolhido. Nisso, o Ferdinando tem uma conversa com seu pai, que tem essa mentalidade de que o touro foi feito para lutar contra o toureiro numa arena, mas às vezes ele queria que o mundo fosse meio que do jeito do seu filho, onde ele tenha que enfrentar meio que um matador sem ter que brigar. E mesmo que o pai do Ferdinando meio que só aparece meio que só em poucos momentos do filme, a gente meio que já se simpatiza meio com ele. E a cena fica cada vez mais melancólica quando meio que chega a hora do pai do Ferdinando ir pra arena, e meio que o Ferdinando meio que fala: você vai voltar, né? E meio que o pai fala: claro, eu vou voltar. Alerta de spoiler, ele não volta. Eu posso ser campeão sem ter que brigar? Ah, Ferdinando. Eu queria que o mundo fosse assim pra você. Juro. E nesse mesmo dia que o pai do Ferdinando não volta para o rancho, o Ferdinando acidentalmente cria uma confusão meio que entre os cuidadores meio que dos touros, e ele acaba fugindo da casa del Toro com o auxílio de um crente. E nisso ele vai muito, muito longe, até que ele é salvo pelo João, que é o pai da Nina. A Nina meio que é uma garotinha que meio que já encontra meio que o Ferdinando meio que no rancho dela, e ela percebe meio que o gosto e o favoritismo do Ferdinando em relação às flores. E nisso o Ferdinando é adotado pela Nina, pelo João e pelo Paco, que é o cachorro da família, aonde ele vai ficar num lugarzinho, num rancho fofinho, sem brigas, e o melhor de tudo, tem um morrinho com uma bela vista na qual ele se senta e tá cheia de flor. Nisso o tempo passa e o Ferdinando vai de um bezerrinho fofinho para um touraço meio gigantão. Nisso chega um dia que é o Festival das Flores, que é o dia favorito do Ferdinando, mas ele não pode vir porque o Ferdinando não é mais bezerro. Então ele é excluído para ele ficar aqui, mas como a crema tem que andar, o Ferdinando já desobedece e vai para lá, e com uma picada de uma abelha acidental, ele causa uma maior confusão aqui na vila onde mora, e nisso ele é pego e levado de volta pra casa del Toro. E meio que o pessoal meio que da casa del Toro acha que o Ferdinando é meio que um animal selvagem, pois é meio que ele tá fazendo um carro meio que dentro do carro na qual ele foi trazido, mas quando na verdade ele tava tentando sair daí. É então que eles cragam uma calma calmante só pra acalmar o touro. E nisso somos introduzidos a Lupe, a cabra calmante. E também é conhecida como a melhor personagem desse filme. Ah, é? Bom, de repente é você que não tá ajudando. Já pensou nisso? Não, porque ninguém quer ajudar a cabra fedorenta que acalma, não é? Ótimo, agora eu que vou ter que me acalmar também. Bom, o Ferdinando tenta explicar a situação dele pra Lupe e meio que pede a ajuda dela. E a Lupe erroneamente acha que o Ferdinando tá pedindo pra que ela seja treinadora de touradas dele. E a cabra fica muito feliz ao ouvir isso. E a Gold, literalmente, responde isso com um berro. Peraí, segura o coco. Você quer a minha ajuda? Quero! Seria super incrível! E nisso somos introduzidos ao resto do elenco. Temos o Valente, que continua sendo aquele touro metido a bullying com o Ferdinando, e agora direto a rival. Guapo, que continua sendo meio que medroso. O Magrão, que continua sendo magrão. E também tem novos touros. Um deles é o Angus, que é um touro escocês que meio que tem um segredo que nem é tão segredo assim, que a cabelo dele meio que dificulta a visão dele. Ou seja, meio que ele conversa, tenta conversar com a pessoa,
mas ele acaba errando. Eu não te conheço, mas eu não tenho medo de você, seu saco de carne do terror. Você é uma afronta para as minhas narinas. Angus, você tá falando com o traseiro dele. Eu não vou levar desaforo de uma pulguenta que você é sua cabrinha. Agora tá falando com o meu traseiro. E tem o Máquina, que é descrito como um touro Frankenstein. E é verdade, porque o touro meio que tá sempre com um olhar meio robótico. E também somos introduzidos a um trio de cavalos meio que narcisistas e meio que egocêntricos, que meio que fala com uma língua assim, que é assim: aqui no nosso lado pertence aos cavalos bonitos, o seu lado sabe dos touros fedorentos, que são irritantes de propósito. E temos o trio de ouriço, a 1, o 12 e o 4. Por favor, não perguntem sobre o Crazy. O trio de ouriços meio que faz amizade com o Ferdinando porque ele é diferente meio que dos outros touros. Porque meio que o resto meio que, enquanto é tudo brutal, o Ferdinando meio que é um santo. Peraí, pode parar. Você não é igual aos outros touros, ou é? Não se engana não, irmã. Você sabe que nenhum touro é bonzinho. É tudo marrento. Não, olha pra ele. É suave e macio. Como manteiga. No dia seguinte, meio que o pessoal recebe a visita do El Primeiro, que é um toureiro meio que estereotipado. E eu tô falando isso aí porque tudo que ele faz meio que é exagerado. Tipo, tem uma cena onde ele fala: minhas mãos são que nem excremento, assim como braços, pernas, peitoral, pés e bumbum. E meio que já é estabelecido que vai ser o antagonista desse filme. E a gente meio que não leva a sério porque o cara é muito exagerado. Minhas mãos são os meus instrumentos, assim como braços, pernas, peitoral, pés e... Bumbum. Nisso começa a demonstração meio que dos touros pra mostrar suas capacidades, mas meio que é um desastre o outro. E meio que quem mais se ferra meio que no meio disso é o Guapo, porque só dele olhar pro primeiro que ele já desmaia. E nisso o Ferdinando testemunha uma das mudanças, até uma das mais trágicas meio que desde que ele partiu, que meio que toda vez que um touro meio que não presta, ele vai pro abatedouro. Ou seja, com certeza os vegetarianos ficaram pistolos com isso. E é nesse meio tempo que o Ferdinando começa a se relacionar meio com os outros touros. Por exemplo, o Magrão, que tava meio que chorando por conta do destino trágico que o Guapo vai ter numa batedora. Ele achando que meio que morreu. E meio que ele tem meio que primeiro meio que uma conversa meio aberta pelo Ferdinando. Mesmo que o Magrão tenha... fazia meio que parte da gangue bullying meio que do Valente. Tem o Angus, que meio que o Ferdinando ajuda meio que o Angus, meio que lambendo meio que o seu cabelinho, meio que pra cima para ele poder ver. E meio que ele já... E só pelo fato do Angus agora ver, que meio que ele já meio que tira sarro da Lupe. Olha, uma pedra! Outra pedra! Gente, esse cachorro é feio demais. E tem o Máquina, que acabou meio que se envolvendo numa cena meio que digna do Se Ela Dança, Eu Danço, onde meio que a tourada inteira meio que vai fazer uma luta de dança contra os cavalos metidos a bestas. E olha que eles mereceram isso e colocaram no seu lugar. Então, que uma noite o Ferdinando meio que organiza, junto com a Lupe e a Una, 12 e 4, a fugirem meio que da Casa del Toro de novo. E pra isso o Ferdinando terá que tentar fugir como um ninja. Ou pelo menos ele tenta. E é nesse exato momento da cena da fuga que o Ferdinando e a Lupe descobrem a verdade sobre as touradas. E o filme toma um rumo mais dramático. Eles passam num corredor de meio que 50 espadas meio que de toureiros. E é nisso que o Ferdinando avista a foto do seu pai e os chifres dele. A Lupe vê isso e meio que o Ferdinando fala que o seu pai foi o cara mais corajoso que ele conheceu. E ele acreditava que ele podia vencer o matador. Na verdade... todos os touros acreditavam que eles iriam vencer o matador, quando na verdade o touro nunca vence. E essa cena tem um grande apelo emocional, pois isso é uma crítica forte meio que
a tourada. O filme meio que conseguiu meio que a difícil tarefa de não glorificar meio que a tourada, e sim de mostrar de maneira delicada que esse Spot é muito desumano para meio que os touros, já que isso é meio que equivalente à crueldade animal. E essa cena meio que me pega de jeito, pois, pô, eu sou muito a favor de animais. Esse aí é... Meu pai. Oh, Nando. Ele foi o touro mais corajoso que eu conheci. Ele acreditava que podia derrotar Matatu. Todos acreditaram. O touro nunca vence. É então que o nosso Ferdinando decide dar uma de The Promised Neverland e traçar um plano onde ele e todos os touros possam fugir da casa del Toro. Mas, obviamente, o único que não queria cooperar era o Valente, que meio que já parte pra briga pro Ferdinando, mesmo que o Ferdinando tentando se esquivar de várias vezes. E o Valente fala que o Ferdinando é um frouxo, e os frouxos sempre são os fracotes. E nisso, o Valente teve seu chifre quebrado durante a luta, junto com seu ego, e é levado pro abatedouro. E o Ferdinando é escolhido pelo El Primeiro. E essa citação do Valente em relação aos frouxos não veio do nada, pois o pai do Valente meio que disse isso na mesma noite que o pai do Ferdinando se foi. E é aqui que eu vou falar do outro tema principal do filme, que a maioria meio que passou meio que despercebida ao assistir, que é a masculinidade tóxica. É bom que a masculinidade tóxica não seja meio que o foco desse filme, e esse filme não é, que claramente não é tipo uma Barbie que meio que tem um monólogo meio que da América Ferreira só falando disso. Tinha vários indícios que meio que o filme meio que tratava isso sutilmente. Por exemplo, Croc toda vez meio que lute feito um touro e Croc o touro pelo homem. E também tem o fato que o Ferdinando meio que é um tourinho pacifista, que ama flores. O Valente sendo o touro hétero top, o mais touro de todos. E o resto dos touros, que tentam meio que ser touros, mas meio que acabam fracassando nessa bondade de ser o mais touro. E Croc de tudo isso pra homem, deixava isso tudo meio que mais claro. E eu tenho essa visão aqui do filme graças a um vídeo, bem no vídeo do Léo Rawan, falando do ponto de vista do filme. Eu vou colocar o vídeo meio que no comentário fixado. Bom, o Ferdinando, mesmo com o Valente sendo meio que o bullying que me atormentou, meio que ele não quer desistir do Valente, então ele vai pro abatedouro para salvar o Valente e tentar meio que conversar, ele viver a vida do jeito que ele quiser. E meio que ele tenta convencer, meio que dizendo que ele é mais do que um par de chifres, mas claro que o nosso humor quinta série não ajuda de jeito nenhum. Mas não tem que ser desse jeito. Você é mais do que um par de chifres. E é durante esse resgate do abatedouro que meio que o Ferdinando ouve um "Ai, mamãe!" do Guapo, que ainda tava vivo. E quando meio que o Ferdinando já chega pro Guapo, o Guapo: "Oi, Ferdinando! Aparentemente eu não fui escolhido pelo matador." E o Ferdinando: "Isso é bom!" E é nesse momento que o Valente tem a sua redenção meio que como um personagem. E com isso eles fogem meio que do abatedor. E nisso o pessoal já se agrupa para meio que eles fugirem meio que numa caminhonete, onde meio que vai o Ferdinando, a Lupe, os três ouriços, a Una, 2 e o 4. Os touros, Valente, Guapo, Magrão, o Angus e o Máquina. E o coelhinho, que meio que... esse coelhinho meio que quase foi atropelado meio que 2 vezes no filme. Pô, esse coelho não tem um dia de paz. E nisso rola toda uma perseguição entre os touros e meio que o pessoal que meio que trabalha na casa del Toro. E meio que rola essa perseguição que meio que dura até meio que em Magri, onde meio que a tourada faz uma confusão que é televisionada e percebida pelo Paco e João, que
agora já sabem onde o Ferdinando tá se metendo. Bom, em passar isso, meio que o Ferdinando é capturado ao se sacrificar para que os outros meio que fogem meio que do toureiro. E ele junto da Lupe, que meio que foi pra caminhar junto com o Ferdinando, vão parar na arena da tourada. E, gente, toda a cena de preparação meio que do El Primeiro com e no Ferdinando em relação à tourada, meio que tem um grande impacto, pois o touro, enquanto é o primeiro meio que tava meio que se preparando para o seu grande, sua grande tourada, que seria a sua aposentadoria, meio que o Ferdinando tá meio que quase num destino iminente que ele vai meio que ir de chifres. E nisso a tourada acontece, onde meio que o Ferdinando tenta meio que não lutar contra o Primeiro, enquanto o Primeiro meio que tá passando mal e é perrengue pelo Ferdinando. Tipo, o Ferdinando acaba meio que ficando com a capinha vermelha do Primeiro, e meio que o cara tenta pegar, mas o Ferdinando meio que se esquiva do Primeiro, claro, é um matador. E meio que vai parecendo que é o Ferdinando que é o matador, e não é o primeiro, é o touro, que aponta, que meio que pega duas espadinhas para meio que ferir o Ferdinando, e uma atinge, e cara, que dói pra caramba. E é aí que o Ferdinando acaba olhando pra uma rosinha, que meio que o primeiro cheirou meio que antes de começar a torar, e o Ferdinando só cheira e lembra de casa. E nisso tem um exato momento onde o El Primeiro aponta meio que uma espada na cara do Ferdinando, e o Ferdinando só reage isso ao se sentar. E nesse momento, o povo que tava vendo essa tourada pede pro El Primeiro poupar o Ferdinando, e meio que vai todo meio que uma aglomeração. A Lupe meio que pega um apito e assopra para que o El Primeiro meio que poupe o Ferdinando. E o El Primeiro, de maneira bem honrada e digna, meio que responde esses pedidos, decidindo poupar o Ferdinando. Na prática da tourada, isso é chamado de induto, que meio que é o equivalente de perdão. E, gente, eu acho essa cena do Ferdinando se sentando de frente ao primeiro muito boa. Pois essa cena não tem diálogo, mas a gente vê as emoções meio que nas expressões dos personagens. Quando o povo, o público, meio que pede pro toureiro poupar o touro, você sente um alívio, uma felicidade muito boa. Deixa ele vivo! E outra coisa que meio que é muito boa é que o primeiro meio que nem é um vilão. Muito bem o contrário. Ele só é um cara, um toureiro meio que querendo se aposentar da tourada e só queria um touro só pra ter essa última tourada, que seria a mais honrosa pra ele. E quando rola essa tourada do Ferdinando e ele é perdoado, o El Primeiro meio que demonstra respeito em relação ao Ferdinando, pois sua última tourada, imagine, quando meio que sua última tourada significa terminar com o touro sendo perdoado, isso aumenta mais a sua honra e dignidade. Ou seja, tecnicamente, todo mundo saiu vencendo nesse filme. Nisso, o Ferdinando se encontra com a Nina e o João, que vieram até de Madrid só pra pegar o Ferdinando. Eles meio que vieram de Sevilha. E nossa, meio que trazem o Ferdinando para casa, como também eles levam a Lupe, aos Cresoriços e todos os touros meio que pra fazendinha deles. Ou seja, meio que a Nina é uma Luísa Mel dos touros e das cabras e dos ouriços. E o filme termina de uma maneira muito pacífica, aonde Ferdinando meio que volta pro seu
cantinho pra se sentar, pra ver a vista. Agora é acompanhado da Lupe e dos seus amigos todos. Mano, pra mim meio que esse filme é nota 10. Pois a história te prende meio que... Mesmo sendo uma historinha sobre um touro amante de flores que meio que odeia a Torá. Já consegue meio que trazer algo simples, mas trazer meio que com uma grande profundidade. Os personagens são adoráveis. Eu amo muito o Ferdinando e a Lupe também. O filme é visualmente muito belo, meio que para os padrões. E ouso dizer que ele é até mais belo que Rio. E a trilha sonora do Joe Power meio que se supera nesse filme. E meio que foi a última criação que esse meio que compositor fez meio que na Blue Sky antes do seu fechamento. Bom, o filme foi uma bomba meio que no cinema estadunidense, mas internacionalmente ele arrancou meio que um bom dinheiro. As críticas meio que são muito positivas em relação a esse filme. E na minha humilde opinião, eu não quero sequência de Ferdinando, tá tudo perfeitinho assim. No máximo, eu só quero meio que um spin-off dos Ouriço, pois na cena pós-créditos meio que o Crash tá vivo. Mas sugiro pra Disney meio que não colocar suas mãos aí. Deixa o Carlos meio que trabalhar. You know what? The only thing that would make this better. Bom, essa foi minha análise do filme Eu Tô Ferdinando. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu muito busy e fui.